Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 24 de setembro. Você vai ver nessa edição que a reunião da CPI ontem, a CPI da pandemia no Senado, foi bastante agitada, com a presença do empresário Danilo Trento. Augusto Aras tomou posse para mais 2 anos no cargo de Procurador-Geral da República. E a gente vai mostrar também que as crianças estão dando exemplo na fé. O Ministério da Saúde notificou o Butantan pelo descumprimento de contrato na entrega da Coronavac, já que uma parte do lote precisa ser substituída por conta da interdição da Anvisa. De acordo com o Ministério da Saúde, se confirmada a quebra do contrato por exclusividade, o Instituto pode ser multado em 30 milhões de reais. O Ministério da Saúde notificou o Instituto Butantan, alegando que o laboratório anunciou a venda da vacina Coronavac a estados antes de concluir o contrato de 100 milhões de doses que tem com o governo federal. Existe uma cláusula de exclusividade entre o Instituto e o Ministério até a finalização do acordo. Na semana passada, o Butantan informou que havia concluído as entregas ao Programa Nacional de Imunizações e, nesta quarta-feira, anunciou a venda direta de 2,5 milhões de doses a 5 estados: Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí e Mato Grosso. Mas o laboratório considerou, para o término do contrato, as doses da Coronavac embargadas pela Anvisa. Para a pasta, os contratos só poderiam ter sido firmados após o recolhimento e substituição total dos lotes interditados. Em uma reunião conturbada, a CPI da pandemia ouviu ontem o empresário Danilo Trento, sócio da Primarcial Holding e diretor institucional da Precisa Medicamentos. Danilo Trento, sócio proprietário da Primarcial Holding e diretor institucional da Precisa Medicamentos, negou que tenha havido pressão do presidente da República ou do líder da Câmara para a compra da vacina Covaxin. Munido de um habeas corpus que garantia silêncio em questões que pudessem incriminá-lo, Trento usou o direito e negou resposta em várias questões. Também não fez o juramento de dizer a verdade e não usou os 15 minutos iniciais para a apresentação. Senhor senador, baseado e respaldado no meu HC, eu irei permanecer em silêncio. O silêncio do depoente irritou os senadores em muitos momentos. Ao ser questionado sobre o endereço da Primarcial, resolveu se calar, mas ao ser pressionado, falou. E segundo o relator, senador Renan Calheiros, o endereço da empresa de Trento é o mesmo de Francisco Emerson Maximiano. Por favor, qual é o endereço da sua empresa, senhor depoente? Senhor senador, eu irei permanecer em silêncio. Mas não tem endereço? Senhor presidente, senador Otto Alencar, eu peço que já se comece a avaliar a hipótese de prisão do depoente, porque o habeas corpus que protege Vossa Excelência não lhe permite negar informações básicas. São meras qualificadoras. Se o senhor quiser um novo intervalo para conversar com os advogados, isso sim é seu direito. Mas negar a informação do endereço da sua empresa não faz o menor sentido. Então, por favor, se aconselhe com os advogados. A Primarcial divide o endereço com as empresas de Francisco Emerson Maximiano. Ele vai dar o endereço, né? Senhor senador, eu irei exercer o direito ao silêncio. E foi perguntado pelo senador Alessandro qual é o endereço da Primarcial. Em relação à Primarcial, é Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144. Avenida Faria Lima, 31... São Paulo. São Paulo. Mesmo endereço das empresas de Maximiano. Vossa Senhoria confirma que Gustavo Trento, seu irmão, entrou no quadro societário da Primarcial em 12 de setembro de 2017, com um aporte de R$ 98.300 na empresa? Senhor senador, eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio. E assim Danilo Trento seguiu a maior parte do depoimento, usando o direito de permanecer calado. Em outras perguntas, se limitou a dizer que, como diretor institucional da Precisa, não participa de negociações e não saberia responder. As evasivas levaram os senadores a aprovarem a quebra de sigilo telefônico e bancário do empresário e do irmão dele, Gustavo Trento, funcionário da Precisa Medicamentos. O empresário disse que tem relação de amizade com Francisco Maximiano, presidente da Precisa, enquanto ele é diretor, mas se negou a confirmar se recebe pelo cargo ou explicar que outras negociações tem com ele.
Questionado sobre a relação que tem com a família Bolsonaro, mais uma vez afirmou que permaneceria em silêncio e, após pressão dos senadores, disse que conhece alguns membros. Qual é a sua relação com a família Bolsonaro? Eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio, senhor senador. Estranho, porque se isso incrimina o cidadão, incrimina. O senhor pode repetir a pergunta? Em que isso evidentemente o incrimina? É a pergunta do senador. Muito estranho. Eu acho que o senhor podia reiterar a pergunta, relator. Qual a relação de Vossa Senhoria, do depoente, com a família Bolsonaro? Senhor senador, eu não tenho relação com a família Bolsonaro. Ele respondeu. Com ninguém? Com nenhum membro da família? Não tenho relação com nenhum membro da família, apenas os conheço. Apenas o quê? Apenas? Alguns publicamente, outros em eventos. O empresário afirmou que, como diretor institucional da empresa, tem contato com alguns parlamentares. Mais à frente, foi questionado sobre uma viagem que fez a Las Vegas. Segundo o senador Eduardo Girão, Trento viajou aos Estados Unidos por 4 dias em uma missão organizada e bancada pelo Senado Federal, acompanhado de Gilson Machado, enquanto ele era presidente da Embratur em uma viagem de 4 dias. De acordo com Randolph Rodrigues, a viagem foi solicitada pelo senador Flávio Bolsonaro. Além de ouvir o empresário Danilo Trento, a CPI da pandemia aprovou novos requerimentos de oitivas para a semana que vem. Na terça-feira, será ouvida Bruna Morato, advogada da Prevent Senior, suspeita de fazer tratamento precoce contra a Covid-19 em pacientes sem que eles soubessem. Na quarta-feira, é a vez do empresário Luciano Hang. O senador Jorginho Melo, do PL, destacou ser contra a convocação do empresário e, no momento mais tenso da reunião desta quinta-feira, trocou acusações e xingamentos com o relator da CPI ao defender Luciano Hang. Vá lavar a boca para lavar do Luciano, para falar do Luciano. Vá, Vossa Excelência, com seu presidente e com o Luciano Hang. Um empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vá lavar sua boca, vai lavar a tua. O empresário Luciano Hang informou em nota que recebe com tranquilidade a informação de que vai depor a CPI da pandemia e que será um prazer falar do trabalho realizado para ajudar no enfrentamento à pandemia. Ele afirmou ainda que está à disposição para esclarecer qualquer questionamento. Sobre a viagem a Las Vegas, o senador Flávio Bolsonaro disse em nota que esteve na cidade em missão oficial e que senadores irresponsáveis da CPI distorcem fatos e criam narrativas para atacar a família Bolsonaro. Afirmou que nunca se reuniu com o Danilo Trento em Las Vegas e não tem nenhum vínculo com ele. A gente também procurou a assessoria de comunicação do ministro do Turismo, Gilson Machado, mas não tivemos resposta. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou ontem o relatório de Arthur Maia, do Democratas, para a proposta de reforma administrativa. Foram 28 votos favoráveis contra 18. Entre os trechos aprovados estão a redução de 25% na jornada e nos salários de servidores, a possibilidade da União, estados e municípios assinarem contrato com órgãos para execução de serviços públicos e a contratação temporária de servidores por até 10 anos. O texto ainda vai ser analisado no Congresso. Ontem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi reconduzido ao cargo para mais 2 anos de mandato. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de posse por meio de videoconferência. Bolsonaro cumpre quarentena até o final de semana no Palácio da Alvorada, quando ele deve repetir o exame de RT-PCR. O evento aconteceu no Palácio do Planalto. Na solenidade, Jair Bolsonaro assinou a nomeação de Augusto Aras para o novo mandato. O prazo para formalização venceria no domingo. O Senado já havia aprovado o mandato em 24 de agosto. Aras ficará no cargo por mais 2 anos. Em discurso, Aras defendeu a unidade com posicionamentos coerentes e uma prudente autocontenção institucional. Com o inestimável e valoroso apoio de membros e servidores, buscamos a unidade institucional. Buscamos unir o Ministério Público Brasileiro em um só. Ministério Público da União, com seus ramos, e o Ministério Público dos Estados. Mas também andamos juntos com os magistrados aqui representados tão bem pela doutora Renata Gil. Andamos defendendo
as pautas da democracia, as pautas da ordem jurídica, as pautas de direitos e garantias de ambas as magistraturas. Assim, senhor presidente, com esse inestimável apoio de tantas pessoas, buscamos a unidade institucional. Para o Procurador-Geral da República, a autocontenção favorece o discernimento entre o combate à criminalidade na política e a criminalização de atos políticos. Aras destacou que o enfrentamento à corrupção requer investigação e metodologia científica. O autocontrole coíbe eventual e indevida militância partidária ou eventualmente ideológica, que porventura prejudique a imparcialidade com que devemos atuar. A autocontenção ainda favorece o discernimento entre o combate à criminalidade na política e a criminalização de atos políticos, distorção que parte de uma incompreensão dos que deixaram de perceber a política como atividade que diz respeito, sobretudo, à resolução dos conflitos coletivos. Quem não faz política faz guerra. O Procurador-Geral da República é quem designa os subprocuradores-gerais da República para exercer por delegação funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do STF e do STJ, e pode ainda pedir a abertura de inquéritos para investigar presidentes da República, ministros, deputados e senadores. Vamos ver agora a previsão do tempo para o final de semana em algumas regiões do país. Começando por Florianópolis, Santa Catarina. Hoje a máxima não passa de 21 graus, mas vai esquentar um pouco no fim de semana. O sol aparece entre nuvens com máxima de 23 graus no sábado e 26 graus já no domingo. Em Belém, no Pará, o tempo fica um pouco mais quente, mas tem previsão de chuva forte para o final do dia. A máxima de hoje é de 31 graus e no fim de semana vai ser de 32 graus sábado e domingo. Em João Pessoa, o tempo fica quente, mas o céu pode ficar encoberto em algumas horas do dia nessa sexta-feira. A máxima hoje é de 30 graus e no final de semana a temperatura não vai passar dos 29 graus. Na volta do intervalo a gente atualiza os dados da pandemia no país e você vai ver ainda que as crianças estão dando exemplo na fé. Até já! 8h46, quase 8h47 no horário de Brasília. A Caixa Econômica Federal paga hoje a sexta parcela do auxílio emergencial para nascidos em abril. O saque vai ser liberado para esse grupo no dia 6 de outubro. Também recebe hoje a sexta parcela quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social NIS final 6. Os bancos têm até o dia 4 de outubro para colocar o limite de R$1.000 nas transferências via Pix, TED ou DOC, pagamento de boleto ou compra com cartão de crédito, das 8 da noite até as 6 horas da manhã. Essa alteração vale para pessoas físicas, mas por enquanto não para empresas. O objetivo da medida é combater os casos de roubos e sequestros. O Brasil completa hoje 10 dias com a média móvel de mortes por Covid-19 acima de 500. A tendência é de alta pelo segundo dia consecutivo. Em 24 horas foram confirmadas mais 648 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 592.964. Também foram contabilizados mais 24.611 novos casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.308.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 532 vítimas diárias. Já a média móvel de novos casos está em 34.166. Na avaliação da pandemia por regiões, 9 estados registraram alta nas mortes: Acre, Amapá, Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outras 9 unidades da federação estão em estabilidade. E 9 estados apontaram queda nos óbitos: Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia e Roraima.
Pelo menos 3 capitais voltaram a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos. Em Brasília, a vacinação começa na semana que vem e vai ser ampliada com a chegada de mais 28 mil doses da Pfizer, que serão entregues hoje. Em Cuiabá, a Prefeitura liberou o cadastro para a faixa etária ontem. E em Macapá, a vacinação chegou a ser suspensa, mas foi retomada hoje. O anúncio acontece depois que o comitê formado por representantes do Ministério da Saúde, da Anvisa e da Fiocruz confirmaram que a morte de uma jovem de 16 anos não está relacionada com a vacinação contra o coronavírus. Mais de 229 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 144 milhões e 307 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, o que equivale a 67,5% da população, 2/3 da população. Mais de 84 milhões e 400 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 39,5% dos brasileiros. O governador João Dória anunciou ontem que São Paulo voltará a ter público nos estádios para partidas de futebol a partir do dia 4 de outubro. A ocupação permitida será de 30% da capacidade. Aí, a partir do dia 15 de outubro, a capacidade será de 50%. E a partir de 1º de novembro, 100%. Mesmo com a liberação, as medidas de segurança deverão ser mantidas e só poderá participar quem estiver com o esquema vacinal completo, 2 doses ou dose única. Para quem tomou apenas a primeira dose, vai ser necessária a apresentação de um teste com antígeno até 24 horas antes da partida e PCR até 48 horas antes. O uso da máscara vai ser obrigatório em todos os setores do estádio. Não é novidade as crianças darem exemplo aos adultos, mas nos últimos tempos algumas decidiram abraçar a causa de Deus. São pequenas missionárias que, além da própria inspiração, contam com a ajuda de algumas igrejas, como a Igreja Internacional da Graça de Deus, que dedica um grande espaço ao ministério infantil. Neste século XXI, é no celular que está a distração de muitas crianças. Entre jogos e vídeos, uma geração cada vez mais conectada com tecnologia. Mas na contramão da tendência, uma menina chama a atenção. Desde pequena, Vitória usa o tempo de uma forma bem diferente. Ei, você sabia que se você adorar o Senhor Jesus, Ele vai abençoar você? Vitória Santos de Deus é o nome da menina que leva a palavra para as ruas de São Paulo e outras partes do país. E não é de agora, não. Vitória começou bem cedo. E esse Deus se faz presente a todo momento, em qualquer hora. Aleluia, Ele está pertinho de mim, está pertinho de você, está pertinho de você, está pertinho de você. Com 3 anos eu comecei a louvar, com 4 Deus me deu dom de cura e com 5 anos eu comecei a pregar e foi minha primeira obra, aonde eu ganhei 14 almas para Jesus. De lá pra cá, a pequena missionária ganhou destaque. As pessoas que desprezam a revelação de Deus através de sua palavra não pode ter comunhão com Ele. Tem mais de 700 mil inscritos em seu canal no YouTube. Virou influenciadora digital. E o que leva ao público são conteúdos que transformam vidas. E já ouvi muitos testemunhos do que tem acontecido através dessas orações. Ei, eu quero te dizer que pode ficar tranquilo, porque Deus está no controle da sua vida. Com uma jornada de 10 anos na fé, Vitória hoje é também um sucesso gospel. A Vitória foi criada na igreja, por isso que ela seguiu este caminho, né? E é o que é o certo. E graças a Deus ela tem me fortalecido a família dela. Sentimos-nos mais à vontade, mais firmes, mais fortes na presença de Deus. A Bíblia narra histórias lindas, cheias de superação. Gente humilde e desprezado que se
segue o mesmo caminho. Entre as atividades disponíveis no celular e outras brincadeiras de criança, a preferência dela é esta aqui. No ano passado, a menina de 10 anos passou por uma experiência inesquecível. A gente foi numa praça e encontrou com uma pessoa e a gente perguntou, né, se essa pessoa queria um presente. O presente era um material com a palavra de Deus. Foi um dia muito gratificante nesse dia, porque esse rapaz, inclusive, você lembra que ele mostrou que ele estava com os braços todo cortado, né? Que ele já tinha tentado tirar a vida dele. E ele ficava assim, mas os seus meninos são lindos, porque ele ficou muito feliz com a atitude das crianças. Porque as crianças ficam assim, mas a gente gosta de vocês gostam de mim? E então ali houve o encontro de Jesus com uma pessoa que encontrou o amor de Deus através das crianças, né? A Rebeca faz parte do Ministério Crianças que Vencem, da Igreja Internacional da Graça, e desde que nasceu, aprende muito com as atividades propostas em sala e também com essa turminha aqui. Muito obrigada, garotos. E Feliz Natal para vocês. Pra senhora também. Tchau. Fiquem com Deus, crianças. Tchau. Como é bom ajudar os outros. É mesmo. Tenho certeza que deixamos o Senhor Jesus bem feliz. É verdade. No canal do Ministério Crianças que Vencem no YouTube, há lições valiosas para os filhos. E o mais importante é que você saiba que Deus é amor. E orientações para os pais. Os problemas emocionais nos jovens são causados não pela forte disciplina, mas sim pela ausência dela. E é todo esse trabalho unido que inspira essas crianças. As nossas crianças andam tão cheios de alegria e de ousadia daquilo que têm ouvido falar do Senhor Jesus, que eles parecem até gente grande, querem enviar a palavra de Deus aos corações. Então, nas ações de evangelismo, nas ações sociais, né, da FIC, que a gente também participa, as crianças têm uma postura ativa. Mas é impressionante quando eles contam a experiência que eles têm de colocar em prática o que eles estão aprendendo. Às vezes eles vão lá, a pessoa não está legal, sugere fazer uma oração pela merendeira, para o amiguinho, para o professor. É importante o papai e a mamãe trazerem as crianças para aprender, para eles terem um alicerce espiritual, para quando eles precisarem usar no evangelismo, na escola, numa festa de aniversário, assim Deus possa usá-los de maneira grande e sobrenatural. No meio da aflição, confia no Senhor, não perca a comunhão, seja fiel aqui, ali ao mesmo lar. Eu sei que não é fácil nessa hora adorar, fiel até o fim, Deus vai recompensar. Se fizeres assim, Deus vai te abençoar. Mesmo que a prova tenha um rosto de ferro, não desanime então, irmão, seja fiel. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no YouTube. Daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações com a Patrícia Velenic. Tchau, bom dia e boa sexta-feira.